Olá, meu amigo, minha amiga. É um prazer mais uma vez estar partilhando maná, o pão do céu, a palavra de Deus que fortalece nossos corações e nos anima a continuar seguindo nesta caminhada da vida. Queria partilhar com vocês a palavra de Romanos, capítulo 8, verso 18, que diz assim: o apóstolo Paulo diz pra gente: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com as glórias a ser reveladas em nós. Então tem alguns sofrimentos que nos tiram a paz, nos angustiam. Talvez eu esteja falando para alguém que perdeu um ente querido, que está passando por um problema de necessidade financeira, angústia na família, problemas familiares, com os filhos, com o marido, com a esposa. E aí está falando aqui que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória revelada em nós. Então o trabalho que Deus está fazendo na gente, Ele permite certas coisas aconteçam na nossa vida, mas às vezes a gente pensa que as coisas estão tudo boa, mas na realidade aquilo ali não é bom pra gente. E às vezes a gente pensa que as coisas estão tudo ruins, mas na realidade aquilo ali está melhorando o nosso caráter de forma que possamos ter um relacionamento melhor com Deus, um relacionamento melhor com as outras pessoas. E conta até uma história que um jovem chinês, ele recebeu uma herança do seu pai e quando foi lá na partilha de bens, foi ver a partilha de bens, ele recebeu uma parte toda enlameada, a parte cheia de lama, e essa parte cheia de lama ele não conseguia produzir nada. Aí o vizinho virou para ele e falou assim: ó, mas você é azarado, né? Você recebeu a pior parte da herança. E ele falou assim: se isso é bom ou se é ruim, só Deus sabe. Se é sorte ou se é azar, só Deus sabe. E demorou muito tempo, houve uma chuva forte e essa chuva desceu com muita terra e tapou aquela parte onde estava cheia de lama, e aquilo ali começou uma terra boa, produziu muitos frutos. E muita coisa, tudo que ele plantava ali dava. Aí o vizinho: nossa, rapaz, mas como você é um homem de sorte. Aí ele falou: se é sorte ou se é azar, só Deus sabe. E aquele rapaz tinha um filho, e aquele filho andava no seu cavalo, ele cuidava do cavalo. De repente o filho deixou a porteira aberta, não tinha muita experiência, era novo, deixou a porteira aberta e o cavalo fugiu. Aí o vizinho: mas rapaz, tu é azarento, hein? Perdeu o cavalo. Aí ele falou: se é sorte ou se é azar, não sei, só Deus sabe. E demorou alguns dias, daqui a pouco o cavalo voltou, e voltou com um monte de cavalo selvagem. E ficou lá. E o vizinho: rapaz, tu é um homem sortudo, né? Porque agora o cavalo voltou cheio de outros cavalos, agora você está cheio de cavalo. Aí ele disse: se é sorte ou se é azar, só Deus sabe. E passado algum tempo, aquele filho dele começou a crescer e começou a cuidar dos cavalos. E num dia ele acabou caindo, um cavalo daquele selvagem tentando domar, ele acabou caindo e quebrou a perna. Aí o vizinho falou assim: rapaz, mas tu é azarado, hein, rapaz? Teu filho caiu do cavalo, quebrou a perna. Ele falou assim: se é sorte ou se é azar, só Deus sabe. E passado alguns dias, estourou a guerra, e os jovens foram convocados para a guerra, mas o filho dele não pôde ir, porque estava com a perna quebrada. Aí o vizinho: rapaz, mas tu tem sorte, teu filho não foi para a guerra. Aí falou: se é sorte ou se é azar, só Deus sabe. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente fica achando que a coisa é ruim, né? Eu sei que tem muitas coisas que causam-nos muitas tristezas, muitas angústias, e não estou questionando isso. E até o próprio apóstolo Paulo, né, expressou sua angústia, Davi expressou sua depressão, Elias expressou sua depressão, o próprio Jesus teve momentos depressivos. Não estou dizendo que a gente não possa expressar nossa depressão, mas a gente não pode viver nela para sempre. A gente tem que entender que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E nada pode nos afastar do amor de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, no finalzinho do capítulo 8, ele continua. No verso 37 fala assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Não importa o que está acontecendo, o que aconteceu, somos mais do que vencedores. Por quê? Por meio daquele que nos amou. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer no meu e no seu lugar.
E que se só você aceitasse o plano da salvação dele, ele viria e morreria da mesma maneira, né? Porque, verso 38, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então eu te convido a de maneira nenhuma abandonar esse Deus, abandonar esse amor, porque não importa o que está acontecendo. Você pode achar que é sorte ou é azar, mas as coisas podem parecer boas e na realidade superficialmente, na realidade elas são ruins. E as coisas podem parecer ruins e superficialmente, mas na realidade Deus está querendo fazer um trabalho maravilhoso na sua vida e te ajudar a se aproximar do seu amor e a compreender os planos dele na sua vida. Oremos. Amável Deus e bondoso Pai, te pedimos por essa pessoa que está ouvindo, que o Senhor possa fortalecer, animar ela, entender que o Senhor está com ela no meio do sofrimento, que o Senhor está afofando a cama, está vendo as suas lágrimas, vendo a sua angústia, vendo o seu sofrimento, e te pedimos que o Senhor tome ela em tuas santas mãos, o Senhor perdoe as suas faltas e os seus pecados, e por favor prepare-nos, Senhor, para um dia estarmos contigo nas mansões celestiais que o Senhor preparou. Te pedimos e rogamos essas bênçãos pelo doce e amável nome de Jesus Cristo. Amém.